quando eu voltei para o Brasil, né? Eu já corria em carros de turismo na Austrália, mas quando eu voltei para o Brasil foi em 2009 para correr na Stock Car. O Stock Car de 2009 era um forno dentro. E aí, eu e meu amigo Vanderlei inventamos uma maneira... O forno é quanto? 50, 40? Quanto faz, Vander? Na época, a gente estava um pouco mais. Hoje em dia, depende da construção do carro, né? A gente teve aí umas situações ano passado que chegaram a bater 70 graus no... 70? Na sombra. Ano passado. Não, mas 70? Depende de construção de carro, medido dentro. Mas na média de todos os carros 69. era por volta de 60. Hoje tem carros lá na Stock 45, 50. Desligado no caminho para as corridas. Porque o motor, o motor fica muito próximo e tem que criar um isolamento. Como o Stock Car é um carro totalmente construído por cada equipe, tem equipes que constroem um pouco melhor, consegue privilegiar mais isso e outras nem tanto. E aí o piloto sofre mais. No caso, a gente bolou o seguinte treino. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar numa das salas que tinha lá na academia do Vanderlei, que tinha uma esteira ergométrica, nós colocamos lá um aquecedor que dava para assar um leitão. Entendi. Ligamos tudo ao mesmo tempo e eu começava a correr lá na esteira com aquele bafo quente na cara. Niki, que aconteceu o quê, Vander? Acabar. A Enel não... Não era a Enel na época. Não, a Enel veio depois disso. A Enel sofria conosco, não vamos dizer assim, porque ia cair a energia. Caiu o disjuntor da casa, chegou a cair, da academia. Puxou tanta energia, porque a gente exagerou um pouco. A gente colocou vários aquecedores, aí puxou muita energia. Mas da rua. Mas ainda é um protocolo efetivo. Hoje a gente funciona, tem... né? Como é que funciona agora falando sério, essa parte de você acostumar com o calor, que eu acho que faz uma diferença muito grande. Porque a gente tem aí, hoje a gente está no verão europeu, né? Ou quando a gente está no verão aqui no Brasil, e às vezes tem carros melhores ou piores com relação a isso, né? Principalmente no turismo acontece muito isso. E aí, quando a gente tem uma situação muito crítica para enfrentar, você tem um protocolo de adaptação em que você fazendo atividade física, que sua temperatura já sobe naturalmente, você correndo, por isso que você transpira, a temperatura aumenta muito e a gente coloca... E aí a forma mais fiel que eu consegui encontrar na época era de colocar os aquecedores, porque o aquecedor faz exatamente o que o carro faz, que é jogar um bafo quente para você e você começar a acostumar... Não desidratar, mas você se acostumar a respirar o ar quente. Porque o que o piloto tem que ter lá no desconforto é realmente ele ter tranquilidade com aquilo que ele está fazendo. Então, muita gente, como começa com desconforto, começa a se incomodar e se desesperar um pouco e tira um pouco da concentração. Uma vez que você está fazendo atividade física e acostumando com o ar quente, e aí tem um protocolo fisiológico de 5 dias em que você cria adaptação a partir do 4º, 5º dia. Então, é isso que a gente colocava. E é válido até hoje para muitas situações. Às vezes, a gente usa sauna até para fazer isso hoje. Claro que tudo isso feito com um profissional. Você não vai se meter a fazer alguma coisa numa sauna em casa. Mesmo porque exercício com temperatura alterada, realmente, ou mesmo só a sauna por si só, é uma coisa que você tem que ter um controle de alguém. Você nunca vai entrar numa sala sem ninguém estar sabendo. Você pode realmente passar mal lá dentro e pode apagar. Então, você tem que estar sempre, obviamente, você tem que estar sempre com um profissional dentro. Esse recurso a gente usava, é um recurso bem extremo, né? Ele é bem difícil, né? de você colocar, porque você está fazendo ginástica. A gente colocava até uma velocidade de corrida, que era uma velocidade de corrida boa de treino, em que você já está meio hiperventilando e respirando o ar quente. Então, é uma coisa que... E você começa a se acostumar. Então, em algumas situações que de vários pilotos, a gente já testou isso e funcionou bem. Os que resistiram. Tinha alguns os que não morreram. Alguns ficaram no caminho, devo dizer. Tivemos algumas baixas. Mas também, hoje, o regulamento FIA lá de turismo, até ele diz que você tem que ter, principalmente para alemã, você tem que ter uma temperatura máxima. Então, eles já, hoje em dia, por muitos anos, eu vi nesse spot, em que você privilegia muito a máquina e não dá tanta atenção ao piloto, com relação à segurança dele, principalmente. A segurança é uma coisa que a gente tem que estar falando sempre. Até a gente teve lá em Spa, teve um menino lá que morreu, a gente sabe que o cockpit não estava legal, e tem muita coisa que a gente tem que estar sempre batendo em segurança por isso. Porque o esporte, ele fala, melhora a máquina, vamos melhorar a dinâmica, mas e o cara que está lá dentro? Hoje a gente está falando do calendário de Fórmula 1, do excesso de corridas. Porque você fala, o excesso de show, tal, mas
E o piloto? E a equipe, né? Pior ainda, porque você tem uma equipe lá de 80 pessoas, às vezes, que vai para a pista e que fica quicando igual um circo para todo lado, e essas pessoas é gente que está lá e que se desgasta. Então, por muitas vezes a gente viu nesse spot em que o piloto assim fala, ele está com dor. Tudo bem, vai aí. Se não tiver, tem outro. É exatamente assim que se trata. E aí você vê muitas vezes o cara não sendo cuidado. Hoje, para ter o fisioterapeuta na Fórmula 1, eu acho que começou, só as equipes grandes tinham, para ter todo mundo, isso eu acho que a partir de 99, 2000, que todas as equipes foram ter, é muito recente. Essa estrutura toda, né? Essa estrutura que o piloto tem lá de ter uma pessoa para cuidar dele, das dores dele e tudo. Você chegar muitas vezes aqui em Interlagos, principalmente, que a suspensão quicava, todo mundo saía com dor de cabeça do carro e não tinha ninguém para cuidar. Mas você acha, Wander, lógico, com a evolução, o profissionalismo de todos os esportes, a estrutura para o atleta ela cresceu muito. Mas no automobilismo, você acha que foi também uma necessidade devido também a um aumento muito grande das velocidades dos carros dos anos 90 para cá, que hoje os carros, por exemplo, aqui em Interlagos, os carros hoje estão, 15 segundos mais rápidos do que eram nos anos 90, mais ou menos. E outra pergunta que eu tenho em relação a isso também é o seguinte, quanto que é o limite também de velocidade para a parte física de um ser humano? Porque, por exemplo, eu lembro que na Fórmula Indy a gente já teve situações de cancelar corrida porque a velocidade estava tão alta que a força G ficou tão alta e os pilotos estavam quase apagando. Hoje a Fórmula 1, eu acho que também está próximo de um limite também de velocidade que geram as forças G que a gente vê nos grandes circuitos como Barcelona, como Silverstone. Você acha que a Fórmula 1 pode já está no limite de velocidade para uma situação saudável também de limite do próprio ser humano? Acho que eu não vejo isso com relação àquela situação extrema que você viveu no Texas, né? Que era muito difícil mesmo. É um G muito alto em que durante você muito levava tempo, né? muito, o sangue ficava colado para um lado do teu, aí você apagava porque não tinha sangue do outro lado do cérebro, né? Porque deslocava tudo. Do tempo para cá, o que a gente viu mudar muito foi a tecnologia de construção dos carros e tudo isso, como a gente falou, evoluiu muito e acho que dá muito mais conforto para o piloto. Muito mais segurança também. Eu não vejo eu acho, antigamente, talvez, mesmo com as velocidades mais baixas, era um pouco mais difícil, porque a tecnologia de construção era diferente. Então, você tinha suspensões diferentes, por isso é o que eu te falei. Chegava em Interlagos, todo mundo saía morrendo de dor de cabeça. Você já teve várias vezes, gente meio enjoado até, com coisa. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê cara enjoado antes de entrar no carro. Mas ano passado com os Proposing, sim, aí você voltou ao passado. E aí você começa a ter os problemas. Aí você fala, o cara tá com problema na cervical. Aquilo realmente... E o pessoal raiz que assiste aqui fica lá escrevendo, tudo mimimi. Não. Fica reclamando da dor de cabeça. Não é? É verdade. Não, aquilo realmente foi uma situação, eu acho até que quem desenhou o regulamento, acho que não conseguiu enxergar Antecipar isso, né? Antecipar isso, e eu acho que é uma coisa muito crítica para hoje em dia. Porque antigamente você não tinha tecnologia. Hoje você tem a tecnologia para fazer um carro macio o suficiente para poder... De novo, o cara que fez o regulamento falou assim, eu vou fazer o melhor regulamento para o carro, para a coisa aqui, pensando no carro. Mas não pensou um segundo no cara que está lá dentro. Na saúde do cara, né? Na saúde do cara. E aí o cara tem que começar a reclamar, e aí todo mundo fala que é mimimi, mas realmente é porque o cara está sentindo mesmo. E às vezes você fala assim, o cara vai pensar e vai falar assim, para que eu estou fazendo isso? Que eu vou acabar com uma hérnia na minha coluna e depois quem é que vai cuidar de mim? Por exemplo, o De Vries. Se ele entra nessa temporada, tem uma hérnia, em 6 meses é mandado embora, você vai falar o quê? Que valeu a pena? Essa que é a questão. Porque um cara que tem uma carreira e tal, mas... quando acontece uma coisa com o cara na saúde física dele, vale a pena fazer isso? Então o mimimi vem aí. A discussão só acontece depois também, né? Só acontece a discussão se falar, sei lá, o tricampeão, tá reclamando. Mas não é, às vezes tem um cara lá que você nem sabe que tá, e testou e machucou, e muitas vezes a gente já viu gente machucando. Pô, às vezes você vê um teste, tem gente que sai, bate o carro. Tem aquela menina, aquela moça que bateu um carro testando um Fórmula 1 que depois... Que faleceu, morreu, né? Faleceu, que é a uma espanhola. Né? Então, você fala, você nem fica sabendo e tal. Então, e a gente que está no meio ali está colocando. Então, a gente tem que falar disso também.